Oi gente, mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trouxe o Felipe, maridão, pra ele contar um pouquinho sobre o trabalho dele, que é uma dúvida, gente, que sempre me mandam lá no Instagram com o que o Felipe trabalha, né? E é difícil de explicar, não é tão fácil de explicar, sabe? Então eu trouxe ele aqui hoje pra ele explicar um pouquinho sobre o que ele faz, o trabalho dele, como ele ganha vida. Mas antes, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum conteúdo, tá bom? Primeira perguntinha, com o que você trabalha? A gente vai fazer tipo uma entrevista, sabe? Eu fiz algumas perguntas aqui pra não faltar nada, ficar um vídeo bem completo. E aí eu vou perguntando, você vai respondendo, tá bom? Eu trabalho na indústria de telecomunicações, que é uma indústria muito grande, né? Você tem aí desde mídia, Netflix seria uma empresa de telecomunicações também, né? Streaming, tudo. Mas a parte mais focalizada da indústria de telecomunicações que eu trabalho tocou o interfone. A parte mais focada de telecomunicações em que eu trabalho é a parte de conectividade global, ou seja, fazer a internet no mundo todo funcionar. Basicamente, em poucas palavras, é isso. Então você trabalha com telecomunicação. Olha, gente, hoje... Conta um pouco da sua experiência, né? Eu sempre gostei de tecnologia, sempre gostei de computação, computadores, desde os meus 10, 11 anos de idade, na época 2000 ali, né, anos 2000, tecnologia deu um salto e atraiu muita gente para essa área. Então eu fiz curso técnico de informática com os meus 16 anos ali junto do ensino médio, fazia o curso técnico de informática e fiz estágio na área também. Logo já saí, quando eu terminei o ensino técnico e o médio junto, eu já tinha um ano de estágio de experiência, então já comecei a trabalhar na área de tecnologia como técnico em informática, fazendo manutenção de computadores. Os famosos aí, quem tem aí 30 a mais, principalmente, vai saber, né? Você levava o seu computador na loja de informática para formatar o computador, porque... Eu trabalhei numa loja de informática. Não nessa época, né? Porque o Felipe, ele tem uns aninhos a mais que eu. Mas assim, eu não mexia em computador, eu era a menina da recepção. Eu era o técnico que ficava no fundo, que geralmente não aparecia, só quando tinha que explicar muito tecnicamente o que tinha acontecido para o cliente. Mas assim, comecei desse jeito, eu trabalhei pouquíssimo tempo, eu fiquei 6, 8 meses numa loja de informática, que foi o meu primeiro trabalho de, digamos assim, carteira, né, depois do estágio. E logo já fui trabalhar numa empresa de internet via rádio. Também para os saudosos aí, 30 a mais, devem saber o que é uma internet via rádio. Então aí ali mudou, né? Porque o meu foco sempre foi querer trabalhar com informática, programação, computação, enfim. E como eu dei essa mudada para a área de internet via rádio na época, eu aprendi a fazer instalação, trabalhava fazendo instalação nas casas, né? Ia lá com aquela grade, aquela grelha, a antena que parecia uma grelha, né? De churrasqueira, instalava na casa dos clientes. Nossa, era aquela? Opa. Aquela não era só de televisão? Não, de internet. Aí instalava, fazia instalação, passava a fiação, né? O cabo até onde o cliente queria o roteadorzinho Wi-Fi, ou muitas das vezes não tinha roteador Wi-Fi, sim, não tinha roteador Wi-Fi ainda. Você conectava o cabo direto no computador. O cabo azulzinho, né? Exato, cabo Cat5. Continuei trabalhando nessa empresa, fui em 2, 3 meses, comecei a trabalhar em manutenção de torres, em altura. E dali pra frente foi, né? Enfim, passei a fazer suporte técnico na área, passei a trabalhar com projetos, né? Fazer a implantação de projetos de telecomunicações. A telecomunicações se desenvolveu até fibra ótica. Eu comecei a trabalhar em empresas cada vez maiores, que trabalhavam mais por trás do acontecimento da internet. Até que eu cheguei agora, onde eu estou numa empresa que eu trabalho fazendo o design técnico de soluções que servem para interconectar os continentes, basicamente. Vamos lá, a internet ela não é um lugar, tá? Quando você pega e você acessa lá www.google.com, www.google.com ele não está em um lugar, ele está replicado em vários servidores que estão espalhados no mundo inteiro. Esses servidores que fazem que armazenam o conteúdo da internet, eles precisam estar
interconectados para que você, de qualquer lugar do mundo, acesse qualquer outro lugar do mundo. Isso acontece graças às comunicações de cabos submarinos que existem no planeta Terra. Vocês sabiam disso? Existem vários cabos aí por baixo que cruzam o oceano aqui, conectando a Itália até o Brasil. Não, Itália até o Brasil não tem Portugal até o Brasil. Gente, muito doido. Quando sim. o Felipe contou a primeira vez isso, eu fiquei chocada. Porque assim, gente, são cabos que passam por debaixo do mar. Passa no leito do oceano. Tipo Passa assim, no leito do lá oceano. no fundo, gente, sabe? Com internet. Exato. Eles não passam, entendam que assim, eles não passam a internet, mas eles são o que conectam você aí no Brasil a ver qualquer conteúdo do mundo, seja ele da Itália, seja ele dos Estados Unidos, seja ele da África, enfim. Onde quer que esse conteúdo esteja armazenado ou replicado, você de qualquer lugar do mundo consegue acessar ele, graças à existência desses cabos. E aí o ponto é, eu trabalho para uma empresa que o foco dela é trazer sempre os conteúdos que todo mundo quer assistir, né? Vamos dizer aí, TikTok, Netflix, conteúdos de Apple, Sony, para quem joga videogame, Xbox, enfim. Trazer esses conteúdos sempre para cada vez mais perto de quem está querendo usar, né? Do usuário final, especificamente essa empresa para que eu trabalho focada na América Latina. Eu sou a pessoa que desenha tecnicamente o que a nossa empresa pode entregar de solução que funcione para aquele cliente. É complicado porque é muito abstrato, né? Dá o preço, né, amor? Sim, e também faço o estudo para dar o preço. Porque eu faço toda a análise financeira do negócio, né? De quanto vai custar para a gente ofertar aquela solução e coloco aí, evidentemente, as margens que de acordo com a política da empresa. Falando mais numa linguagem mais simples, é uma empresa que ela não é, por exemplo, como a TIM, a Vivo, sabe? Aqui na Itália a gente tem a Vodafone, o Indie3, não é uma empresa que entrega a internet para o consumidor final, né? Exato. Ela é uma empresa que ela tá por trás, entendeu? Que ela entrega serviços, né? Internet, serviços que fazem essas conexões, entendeu? Que o Felipe explicou. Sempre para outras empresas, que aí sim vão ter os seus clientes finais, né? Isso. A gente não trabalha no ramo do varejo da internet, seria no atacado da internet, digamos assim. Fala um pouco sobre o seu contrato de trabalho, seu horário, o trabalho mesmo. Quais são as vantagens e as desvantagens? Assim? Contrato, eu hoje não sou funcionário direto, né, CLT da empresa, eu tenho uma empresa nos Estados Unidos e presto serviço como um PJ, né, digamos assim, como um MEI do Brasil, para essa empresa que também é uma empresa americana. Ela nasceu na Colômbia, mas é a empresa para a qual a minha empresa presta serviço é uma outra empresa americana. Meu horário de trabalho ele é um pouco... Eu não tenho horário fixo, meu horário é totalmente volátil. Eu trabalho mais na parte do finzinho da manhã até de umas 11, 11h30 da manhã até umas 9, 10 horas da noite. Muitas vezes precisa estender, né? Ir aí até meia-noite, 1h da manhã, já foi o caso. Já houve casos assim. Porque só eu e mais um outro funcionário, que é o vendedor, que seria o meu par aqui, né? Eu sou o técnico, ele é o vendedor. Ele mora na Alemanha, só nós dois que estamos na Europa. O resto, toda a empresa fica ali na região, ou Estados Unidos, ou América Latina. Então o horário deles é o horário de 5, 6, 7 horas para trás. Muitas reuniões são em horário muito tarde pra gente. Mas também acontece que, como nós trabalhamos com empresas chinesas como clientes nossos, acontece também de ter que, às vezes, fazer reuniões bem cedo com clientes, porque lá na China já é muito tarde. Sim. Então o horário varia muito a depender do dia, a depender da agenda do dia. E viaja, né? Tem muitas viagens, porque como, mais uma vez, somos só eu e o vendedor aqui na Europa, todas as viagens para eventos de telecomunicações onde você vai ou aprender sobre novas tecnologias ou a caçar novos clientes, que sejam na Europa
Na Ásia, nós que vamos. É legal porque o Felipe já conheceu vários países. Vários. Muitos, gente. Eu conheci... Muitos países. Muitos. Aqui na Europa agora, né? Porque antes, quando a gente tava no Brasil ainda, você tinha conhecido mais Estados Unidos e América Latina, né? Sim, eu viajava muito, quando eu estava lá no Brasil, eu viajava muito para os Estados Unidos. Eu cheguei em um ano e 6 ou 7 vezes para os Estados Unidos, no mesmo ano, em eventos diferentes. Mas conheci alguns países da América Latina. E agora que a gente mora aqui, né? E o Felipe tá trabalhando com essa empresa, ele já conheceu alguns países aqui na Europa, tá bem legal, né, amor? E agora, daqui uns 10 dias. Daqui 8 dias. Semana que vem, ele vai pra China e aí ele vai ficar 15 dias. Essa é a parte ruim, gente, porque assim, a gente mora fora. Tudo bem, eu tenho a minha prima que mora aqui em cima e tudo mais, mas eu fico muito tempo sozinha, né? Quando ele não tá, tem que dormir sozinha, o que é horrível, meu Deus, eu não gosto. Então, assim, pra mim, essa é a parte ruim do trabalho dele, as viagens, sabe? E agora ele vai ficar quase 2 semanas, mas geralmente não. 2 semanas, assim, é muito, é o máximo, acho que ele... 2 semanas é o máximo, nunca passei de 2 semanas fora, mas... Geralmente é pouco, geralmente são 3 dias. 3, 4 dias, no máximo 1 semana, sabe? Mas, esporadicamente, assim, tem essas mais longas. Pra mim, essa é a desvantagem do seu trabalho. Essa é. Pra mim também. É legal você conhecer e, assim, entenda que eu não vou pra turistar, então eu vou com a agenda praticamente lotada, não dá pra turistar. Não é que eu conheço países, mas eu não conheço os pontos turísticos dos países, né? Tem um contato ali, mas também muito mínimo. É legal, você conhece, você vai pra restaurante, você come comida ali, geralmente da região, é legal. Até porque você vai com cliente fala assim, o restaurante tal é legal pra gente ir, vamos almoçar, vamos jantar. Essa parte de eventos ela é muito social, entendeu? Ela é muito mais social, de estar próximo de quem você foi ver. Então aí você vive um pouco da cultura local. Até perguntaram, né, quando o Felipe voltou pra essa área e eu compartilhei no Instagram, perguntaram, Ana, mas por que você não vai com ele? Aproveita e vai com ele, porque daí você também conhece um outro país e tudo mais. Gente, a primeira vez que a gente fez a experiência, né, de eu ir junto com ele, foi porque, assim, era o meu sonho conhecer a Holanda, Amsterdã. E ele tinha um evento pra lá e eu falei, meu Deus, a gente não pode perder essa oportunidade, porque, assim, sempre foi o meu sonho conhecer. Antes até mesmo de ter o sonho de vir pra Itália, eu tinha o sonho de ir pra Amsterdã, na Holanda. E a gente fez, né, amor? Sim. Porque daí você economiza também, porque a empresa tá pagando hotel, né? Exato, paga a passagem minha, paga a passagem dele. Hotel já tinha. Financeiramente compensa, mas vou falar pra vocês que a experiência não compensa. A Holanda foi legal? Foi muito, porque era o meu sonho. E assim, o Felipe tava lá, ele ia pro evento e eu ia turistar, gente. Peguei o trem ali, o ônibus, me virei, fui e conheci vários lugares da cidade. Conheci Amsterdã, assim, eu rodei Amsterdã, eu andava todos os dias, assim, uns 15 quilômetros por dia, sabe? Enquanto ele tava trabalhando. Então eu fiz muita coisa, foi muito legal, só que eu fiz sozinha, porque ele estava trabalhando. Então, assim, a viagem teria sido muito mais legal, obviamente, com ele, se eu tivesse feito tudo com ele, aproveitado, se fosse realmente férias, sabe? A gente estivesse lá a passeio. Mas eu tava a passeio, ele não. Então não foi tão legal, a experiência não foi tão boa. Eu não me arrependo porque era o meu lugar dos sonhos, eu queria muito conhecer. Então, assim, pra mim foi surreal. E eu quero voltar em breve, né, com o Felipe, pra gente curtir mais. O último dia de viagem ele não trabalhou e a gente acabou, né, aproveitando um pouco. Sim, porque a gente trabalhou no final de semana. Foi no final de semana, né? Foi sexta, segunda. Então o evento era sexta, sábado e domingo. Aí eu tirei a segunda. Pra turistar. No final de semana e aí a gente turistou ali no último dia, mas não foi tão legal. Então, assim, toda vez que ele vai pra algum lugar, eu fico pensando, poxa, e também tem uma coisa. Nem todos os eventos são nas cidades principais, cidades turísticas. Então, assim, por exemplo, ele foi num evento esse ano, ano passado, na Alemanha. Na Alemanha, Rust. E era uma cidade, então, Rust era uma cidade, assim, muito afastada, não tinha nada, quase não tinha lugar pra ele jantar à noite, né, amor? Exato. Então, o que eu ia fazer num lugar desse? Eu ia ter que pegar um ônibus, um trem, às vezes não compensa, entendeu? Tem lugar que a logística e a experiência não vai compensar, porque a gente não vai estar lá a passeio. Ele vai estar trabalhando e eu que vou estar turistando. Então, nem sempre compensa. Nem sempre vale a pena. E aí, amor, fala sobre o porquê que você saiu dessa área, que é tão boa, né? Que é uma área legal, que você já tinha experiência e tudo mais.
pra vir pra Itália? Tipo assim, porque as pessoas às vezes ficam com dúvida do fato de que você fala inglês, né? É uma área boa e tudo mais. E o porquê que você não chegou aqui e tentou trabalho na sua área, sabe? Porque que você... Tudo bem, você saiu da empresa que você trabalhava no Brasil, porque realmente não tinha como ele vir trabalhando para a empresa que ele estava no Brasil, porque a empresa não trabalhava com sistema de home office, não fazia sentido, sabe? O fuso e tudo mais. Mas por que você decidiu ser pedreiro nas alturas, entendeu? E não focou em tentar a sua área aqui, quando a gente chegou? Foram alguns motivos. A gente deu um passo para trás, né? Se a gente for parar para pensar. Sim, foram alguns motivos. O primeiro motivo é uma área... Quando eu saí da área no Brasil, eu tinha um cargo de confiança e responsabilidade muito alta e eu estava realmente num momento da minha vida onde eu não queria... Eu queria um trabalho simples, onde eu não tivesse que tomar nenhuma decisão muito brusca ou nem ter tanta responsabilidade. Eu queria um momento um pouco de paz para o meu cérebro. E, bem ou mal, uma das melhores formas de você fazer isso é você procurando um trabalho um pouco mais manual, onde você tem, evidentemente, responsabilidades do trabalho, mas você não está tomando decisões que vão afetar uma cadeia que pode quebrar uma empresa, né? Ou que pode manchar a reputação da empresa com determinados clientes. Então, primeira coisa, quando eu vim para a Itália, eu já vim com essa ideia de procurar um trabalho mais manual. E o segundo motivo também porque você não sabe nada, não sabia italiano. A Itália não é o país mais tecnológico do mundo, então não é que as oportunidades de trabalho na minha área são muito abundantes aqui na Itália. Teria que realmente fazer algo assim, trabalhar para uma empresa de fora. E aí você chega, você ainda não tem a documentação, você não sabe como nada na Itália funciona, não tinha casa, não sabia quanto tempo ia ficar na casa de assessoria. Tudo era uma incógnita muito grande. Então eu falei, vou procurar um emprego um pouco mais tradicional, que me dê uma certa estabilidade até conseguirmos nós mesmos nos estabelecer. Foi a soma desses dois pontos. O Felipe uniu ali o útil ao agradável. Porque assim, ele já queria um fôlego da área, sabe? Ele já tava assim, né, bem saturado. Ele, nossa, eu quero tirar férias, igual ele falou, nunca tirei férias, quero, sabe, tirar férias disso. Com todo respeito a todo mundo que já foi ou é garçom, mas eu brincava assim, eu quero ir pra Itália, eu quero ser garçom, cara, se eu conseguir, porque eu quero que a minha principal preocupação seja entender o que o cliente quer, tá pedindo no menu e levar pra cozinha e depois trazer o prato na mesa certa. Eu quero isso, entendeu? Eu queria um negócio... Não quero pensar em nada, quero fazer... Sabe assim, a gente sabe que todo trabalho tem, né? Todo trabalho tem sua responsabilidade. Você tem a sua responsabilidade. Lógico. Mas é uma responsabilidade onde realmente você tem que saber o que o cliente pediu, passar a informação correta para a cozinha, depois pegar o prato e levar até a mesa, né? Não é que você fica cansado mentalmente, fisicamente sim. Então ele queria cansar fisicamente, não mentalmente. Exato, eu tava nessa escolha de vida. E aí, como a gente ia vir pra Itália, tinha a questão que, tudo bem, fala inglês, mas a gente não falava italiano. E assim... A gente veio pra fazer a minha cidadania, né? A gente não sabia quanto tempo ia levar pra ficar pronta a minha cidadania, a documentação dele. A gente tava nessa incógnita que ele falou. Então, ele falou assim, não, vou fazer o que tiver lá, vamos recomeçar. A gente vai fazer um vídeo depois falando sobre esse trabalho que o Felipe fez aqui. Então, primeiro, depois a gente fala sobre isso. Senão vai ficar muito longo esse. Então, a gente vai trazer um vídeo dele contando sobre esse trabalho de pedreiro nas alturas. Que foi muito bom, gente. Assim, o salário era muito bom, tá? Pra Itália aqui, né? Pra região. Então, depois a gente traz esse assunto pra vocês. Foi por isso, né, amor? E aí, o que aconteceu foi que a minha cidadania demorou mais que previsto. Demorou aí 10 meses, aí a documentação dele também demorou um pouco mais. Mas nesse meio tempo surgiu essa oportunidade dele voltar pra área dele, né? E até conta, amor, porque assim, como que você conseguiu voltar pra sua área, sabe? Casou muito bem, porque logo que a gente tava praticamente com tudo resolvido, esse vendedor que hoje trabalha na Alemanha, através dele, um amigo meu que mora nos Estados Unidos, ele entrou em contato, porque eram amigos em comum, né?
e falou, olha, cara, tem uma vaga, a empresa tá precisando de um cara assim, assim, assado, tem que ter esses conhecimentos, tem que falar inglês, tem que conhecer o mercado da América Latina, e, cara, tem que estar morando na Europa, você não conhece ninguém? Aí, esse meu amigo dos Estados Unidos, David, cara, agradeço, inclusive, né, falar o nome aí, David, agradeço muito por isso, me indicou, falou, cara, eu conheço o cara que vai cair como uma luva pra você, acho que vai dar certo. Me colocou em contato, o vendedor aí me colocou em contato com a empresa, com a RH, e, cara, deu certo, foi contratado. Eu já conhecia o dono da empresa, o dono, né, mesmo da empresa, eu já conhecia porque já tinha trabalhado, ele já tinha sido cliente de uma empresa para qual eu trabalhei, e passei pelo processo seletivo e deu certo, graças a Deus, foi tudo muito casado, Isso é muito bem casado. importante você ter network, né? Networking, né? E nessa área em específico, tá? Telecomunicações, esse tipo de telecomunicações, pelo menos, é um mercado muito pequeno, não tem tantas pessoas. Todo mundo se conhece, então assim, é isso, cara, é você, se portar bem, fazer o seu trabalho bem feito, ganhar a confiança das pessoas e as pessoas vão te indicar, entendeu? Amor, pra finalizar, qual dica, conselho você daria pra quem quer trabalhar nessa área, ou pra quem quer começar, enfim? O acesso à informação ela tá muito fácil, tá muito na palma da sua mão mesmo. Se eu não tivesse nenhum conhecimento, hoje eu começaria a buscar entender, usando a inteligência artificial, usando o ChatGPT, cara, como funciona a internet. Que equipamentos uma empresa que faz a internet funcionar precisa ter. Como esses equipamentos se falam, se conversam entre si e fazem isso, e fazem a internet acontecer. Entender o básico, bem o básico, usando aí uma inteligência artificial vai te dar muita base na frente de qualquer pessoa que faz curso técnico, porque curso técnico, eu pelo menos não conheço nenhum curso técnico voltado para a área de telecomunicações mesmo, para essa área em específico. Você pode fazer uma informática, você pode seguir ramos aí na área de tecnologia, evidentemente, isso é muito bom, mas dica prática, busque conhecimento por você próprio. Se você souber um pouquinho mais tecnicamente sobre a área, você já vai se destacar na frente de qualquer pessoa que tenha cursos técnicos, mas não conhece nada de telecom. O que eu trabalhei na área, né, na empresa de telecom, na mesma que o Felipe trabalhava antes de sair do Brasil. E assim, eu trabalhava com recursos humanos, né, então o que eu posso falar, tá? Que eu vejo que é a porta de entrada dessa área, se você quer trabalhar numa empresa como essa, a porta de entrada é o suporte técnico da empresa. Então, trabalham em suporte técnico pessoas que, geralmente jovens, porque quando tá começando Sim. ali, né, entrando na área, que vão dar suporte como se fosse um setor onde ficam ali as pessoas atendendo a ligação do cliente final, entendeu? Então, geralmente, assim, o cliente, não só o cliente não, mas o cliente vai ligar, ele tá com problema na internet dele, na rede dele, e ele precisa resolver. E aí tem os níveis, né, obviamente, como todo setor. Então tem o nível júnior e tudo mais, tem as pessoas que entendem mais, que vão resolver ali os problemas mais graves. Mas você consegue entrar nas empresas de telecomunicação com esse nível básico ali, mas o que você precisa para isso? Você precisa entender de informática, entendeu? Sim. Você não precisa de muito, você precisa, obviamente, né, pesquisar por conta própria, como funciona, tudo que o Felipe falou. Redes de computadores, né? Informática, sim, e redes. Isso, redes de computadores é um principal. Porque se você... Informática é muito amplo, né? Sim. Mas se você sabe esse básico, você já consegue ali entrar numa empresa prestando um suporte, entendeu? Obviamente, você tem que entender toda essa parte que o Felipe falou, de como funciona o negócio. Muitas vezes, algumas empresas vão te ensinar, outras empresas, né, dependendo do cargo, também vai exigir que você já saiba. Mas esse é um começo, entendeu? Uma porta de entrada. E aí, ali dentro, depois que você trabalha no suporte, no atendimento, você vai vendo o que você gosta mais, se desenvolvendo, indo para tal área, eu vou mais para a área técnica, assim, eu vou mais para a área de projetos ou para vendas, igual Sim. o Felipe, entendeu? Sim. Você vai crescendo ali. Mas, na minha opinião, tá, de quem já trabalhou, né, com recursos humanos dentro dessa área,
é a porta de entrada, entendeu? É a porta de entrada, com certeza, é essa central de atendimento, digamos assim, com certeza. Se você quer avançar na área e sair do mínimo, o inglês é fundamental. Cara, você tem que ter, porque você às vezes você vai falar por telefone com o cliente, você vai, às vezes, você quer ir para uma área onde, eu vou agora, eu não vou atender suporte, eu vou trabalhar na implantação de serviços do cliente. Você vai fazer reunião com o cliente para entender ali, o cliente está precisando disso, daquilo. Inglês, cara. Bom, gente, mas é isso. Acho que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas ficou bem explicativo. Você dá os cortes aí, amor. Você faz o seu negócio. Vou aprender Mas aqui também não dá pra fazer milagre, né? Desculpa. Mas ficou bem explicativo. Eu falo muito. Mas ficou bem explicativo, ficou muito bom. Obrigada, amor. Obrigado. E é isso, gente. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, manda nos comentários que eu respondo. Peço pro Felipe também ajudar a responder. Sim. Não se esquece de curtir o vídeo, que ajuda muito aqui no canal, tá? Se inscreve também, ativa o sininho e é isso. Cadê? Até o próximo vídeo. Bota aqui, amor. Bota lá no vídeo, não sei onde vai ficar. Tá bom. Na cara. Tá bom. Coloca. Ó, gente, ele se esforçou, hein? Se inscreve no canal, tá bom? E até o próximo vídeo. Beijo!